Então, quando eu vejo uma Anvisa e o Ministério da Saúde fazendo apologia, desculpa, para mim ao crime, porque proibir uma coisa que já está nas casas, está sendo vendida em porta de escola, e dizer para mim que funciona, se os números estão aí para quem quiser ver, aí sim, isso para mim, com todo, com toda a tristeza, assim, como é que alguém defende o crime? Porque isso é defender o crime. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Olá, Vapers do mundo, mais especificamente do Brasil. Dessa vez eu sou Amanda, Social Media Manager da World Vapers Alliance. E no episódio de hoje eu tenho a grande honra e a alegria de convidar a Alessandra Bastos, que é farmacêutica, foi ex-diretora da Anvisa, né? Foi diretora da Anvisa pelo período de 2017 a 2020 e também é consultora científica da British American Tobacco, da famosa BAT. Enfim, é de grande valia tu compartilhar com a gente, Alessandra, a tua visão sobre o que está acontecendo no Brasil, né, o cenário brasileiro em relação à proibição e regulamentação de cigarros eletrônicos, que a gente já sabe que é um grande estigma, que é uma pauta muito polêmica no nosso país, mas que é necessário falar sobre ela, porque não é sobre política, não é só sobre regulamentação, não é sobre vidas que podem estar sendo salvas pela garantia do acesso a produtos alternativos de nicotina, né? Então, assim, é maravilhoso estar falando sobre isso, especificamente no Brasil, ainda mais, que é muito difícil a gente encontrar alguém que fale sobre isso abertamente, que tenha orgulho de dizer que sim, temos que ser favoráveis à regulamentação. Então, é muito legal tu estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada. E te apresenta aí para o pessoal. Então, vamos lá. Eu sou a Alessandra, sou farmacêutica, estive na Anvisa de 17 a 20, com o registro de produtos, né? Fui também diretora da área da gerência geral de tabaco, enfim. E aí ali eu começo a estudar o tema mais a fundo, querendo realmente entender como era essa trajetória, né? Como foi tudo até o momento em que estive ali. Eu não sou tabagista, eu não uso cigarro convencional, eu não uso vape. Eu já experimentei charuto há muitos anos atrás, me recordei disso e eu acho que vale falar, né? E assim, como profissional da saúde, sei dos riscos, então preferi não seguir em frente, porque, enfim, é risco, a gente sabe que não defendo o tabagismo, defendo o tabagista. E por quê? Além da nicotina, existem outras substâncias, como o açúcar, né? Como o álcool e outras, né? Que as pessoas consomem. São substâncias lícitas no Brasil. A nicotina, ela não é uma substância proscrita, não. A nicotina é uma substância que tem ação psicoativa, ela é um fármaco. E eu ouso dizer que os estudos sobre a nicotina com ação farmacológica já iniciaram, não só no Brasil, como no mundo. O que muito me alegra, porque parte disso explica o desejo que as pessoas têm de consumir a nicotina. Então, eu não posso, enquanto profissional da saúde, acusar ou criticar ou condenar uma pessoa que usa nicotina. E a gente sabe que há milênios a nicotina ela é utilizada via fumaça, né? A folha do tabaco. Queimado entrega nicotina. Mas hoje nós temos outras possibilidades do consumo de nicotina. Então, quem trabalha com adição, quem trabalha envolvendo esse indivíduo, né, que enfrenta um dos problemas de saúde, né, porque o tabagista, chega uma hora da vida que ele passa a ter vários problemas de saúde. E muito me entristece quando o médico ele se nega a olhar para esse paciente com humanidade e entender que, além dele ser um hipertenso, ele é tabagista, ele é um consumidor de nicotina. Então, como é que eu posso fazer para resguardar a saúde dele?
E hoje nós temos, né, não só o cigarro eletrônico, mas como outras possibilidades de entregar a nicotina de forma segura. É com muita tristeza que eu vejo a Anvisa e o Ministério da Saúde não capitanearem este assunto no Brasil como eles fizeram com os cigarros convencionais, porque foi um case de sucesso, foi um movimento de muito êxito, né? A indústria do tabaco, o consumo de tabaco fumado, ele existe há milênios. Nós não tínhamos o Ministério da Saúde nem a Anvisa, mas quando eles entram neste cenário, eles começam a educar as pessoas sobre esse tema, né? Sobre o consumo, que é arriscado. Ninguém pode dizer, não, não é. Não, é risco, né? Fumar faz mal à saúde, acabou. Para a gente falar isso com certeza, nós tivemos que estudar muito. Você não era nascida, mas eu me recordo, eu menina, eu via propagandas lindíssimas, né? Free Festival Jazz, né? Camel Truth, Hollywood é o sucesso. Então, era um charme, era elegante. E cigarro, é bom recordar, porque isso tem um histórico, inclusive na história da farmácia, o cigarro era vendido em farmácias como um estimulante. E esse jogo vira quando a Anvisa, em parceria com o Ministério da Saúde, chamam o tema para si, para controlar os fabricantes, o que pode, o que não pode, como é que essa folha vai ser colhida, qual é o papel adequado, como esse filtro vai funcionar, quais são os aditivos que podem ou não estar ali presentes. E eu costumo dizer o seguinte: se fumar um cigarro que possui vigilância sanitária é arriscado, quiçá um cigarro contrabandeado. Então, é um alerta que eu faço a todos. Não vou julgar seu hábito, mas se você puder, se você fumar, tenha o cuidado de não usar nada do contrabando, porque isso pode custar muito mais caro para a sua saúde. Então, o que a gente está falando aqui é de uma régua de risco. E se a Anvisa tem regra para o cigarro convencional, o charuto, o narguilé, a cigarrilha, o tabaco mascável, como é que a Anvisa teve a coragem de publicar um relatório escrito pela área técnica, que são pessoas inteligentíssimas, dizendo que era inviável de regulamentar esse produto? A Anvisa, há alguns anos, ela já senta à mesma mesa como membro gestor. E isso foi uma conquista da Anvisa em 2019, 2020, eu estava lá. Nós passamos a ser membros gestores num fórum chamado ICH, que é um Conselho Internacional de Harmonização de Registro de Produtos. E além do ICH, que fala especificamente de medicamento, nós temos outros fóruns que falam de fiscalização, que falam de produtos para a saúde, de cosméticos. Então, como assim a Anvisa não pode regulamentar este tema? Terrível ouvir isso, me envergonha, eu me sinto muito constrangida. Terrível ouvir no voto do presidente Antônio Barra Torres, um homem que eu estimo e tenho muito respeito por ele, mas acho que ele cometeu um erro grave, né, nos pontos que ele elenca no seu voto. E aí eu faço aqui um parêntese, né? Todos nós que falamos de cigarro eletrônico aqui no Brasil e no mundo, nós temos vários objetivos em comum: resguardar a saúde das pessoas, resguardar o jovem, a criança. E quanto mais eu estudo sobre isso, e quanto mais eu observo os dados mundo afora, eu tenho a certeza de que eu defendo a teoria correta, da regra. E quando eu vejo o presidente da casa dizer assim: regulamentar o cigarro eletrônico não vai resolver o contrabando, de fato, não vai, né? Porque o ser humano é um ser criativo, em qualquer lugar do planeta. A criatividade do brasileiro, então, é marcante. Nós temos que, né, fazer esse registro.
Para o mal, então, nem se fala. Mas vamos lá, pessoal, é distraído, né? Dos objetivos. E aí, quando ele escreve isso, eu faço algumas perguntas para reflexão de todos. Inclusive, fiz a casa essa pergunta, fiz a Anvisa. Nós temos regras muito rígidas para os 9 macrotemas que a Anvisa trata. Outro parênteses, uma casa que eu tenho respeito, porque ela trata de 9 macrotemas e ela tem pouco mais de 1.000 servidores. Então, tem muito trabalho para pouca gente. Versus FDA, que tem 2 temas, Food and Drug, o que ele acha que é, e tem mais de 10.000 servidores. Então, né? Mas nós temos regras muito rígidas, Amanda, para todos os produtos que a Anvisa cuida. Produtos e serviços. Medicamento, cosmético, saneante, agrotóxico, tabaco, tudo. Se isso for verdade, nós temos que fechar a Anvisa. Se ter uma regra não vai solucionar o crime, e não vai, então nós temos que fechar a Anvisa, que é uma regra para o medicamento, não serve de nada. E por que eu digo isso? Porque, lamentavelmente, nós temos registros, e são públicos, sobre contrabando de medicamento no Brasil, sobre falsificação de medicamento no Brasil, sobre fabricação clandestina. Porque uma coisa é você falsificar, né? Vou dar exemplo. Eu tenho a dipirona sódica de marca, Novalgina, né? Que é a referência. Existe o laboratório que faz a cópia, faz o genérico. Existe o laboratório que faz o similar. Existe o laboratório que importa por contrabando. E existe o laboratório que faz no Brasil sem nenhuma vigilância sanitária. Isso é clandestino. Então, eu não tenho nenhum controle sobre isso. E como é que esta Anvisa entende que proibir é uma regra que tem funcionado? Se mais de 3 milhões de brasileiros adultos estimados, estão usando esse produto. E eu costumo dizer o seguinte, eu só consigo controlar o que eu consigo medir. Isso é uma regra da garantia da qualidade. Eu só consigo medir o que eu consigo controlar. Eu consigo medir quanto de nicotina está sendo consumido pelos vapers no Brasil? Não, eu não sei nada sobre esses produtos. Então, quando eu ouço as pessoas dizerem assim, eu sou a favor da proibição para proteger as crianças e os jovens, eu digo, um grande engano. Porque quando uma fábrica ela é fiscalizada, ela só pode comercializar o dispositivo, o modelo, o design, a formulação, a concentração de nicotina, o solvente que tiver de acordo com a regra. Então, como é que alguém consegue defender ou achar que engana alguém, né? A minha bandeira é a criança. Desculpa, não. Não é. Eu não sei qual é a bandeira que essa pessoa defende. E o que mais me estarrece, Amanda, é assim, no Brasil, eu acho tão maravilhoso quando vocês estão discutindo redução de riscos e danos. Tão maravilhoso, porque isso é comprovado pela ciência. Então, negacionismo não é só sobre vacina, é sobre tudo. Uhum. Um médico que aceita uma publicação do Cochrane para discutir uso de opioide, uso de um ansiolítico, níveis de suicídio em crianças, quão mal as telas estão fazendo aos jovens, às crianças e aos adultos. Se um médico acolhe uma informação sobre um medicamento oncológico publicado numa revista como a Cochrane, como o JAMA, por exemplo, por que não vai aceitar para falar quando esses mesmos canais dizem assim, sim, o cigarro eletrônico é um dispositivo de redução de riscos e danos. Então, é a pergunta que eu faço à Anvisa e fiz. Então, todos estão mentindo, é isso? Anvisa, você está dizendo isso mesmo? A Suécia, que hoje é livre de fumaça, ela está mentindo? O Reino Unido está mentindo? Os Estados Unidos, o Canadá, o Japão,
Portugal, todo mundo está mentindo? Quem está falando a verdade é quem? O Zimbábue, o Brasil, um e outro, né? Porque o Paraguai já tem regra, o Chile tem regra, os nossos vizinhos têm regras. E onde os países, se você observar, os países onde a criminalidade vem despontando cada vez mais, porque isso não fica só no contrabando de cigarro, é onde o cigarro eletrônico não tem uma regra definida. Então, isso me preocupa. E quando a gente olha qual é o motivo de existir uma regra, seja ela qual for, regulamentação, porque no Brasil existem várias autarquias para regulamentar os temas no Brasil. A Anvisa, a ANS, Agência Nacional de Águas, a ANAC, a Aviação, e por aí vai. Agência Nacional de Transportes. E para que as regulamentações sejam criadas, escritas e publicadas e implementadas e monitoradas, existe o quê? Um manual de boas práticas regulatórias publicados pela Casa Civil no Brasil e outros lugares do mundo. Isso é um consenso no mundo, boa prática regulatória. E lá diz assim, se você tem uma regra que não funciona, a sua obrigação como autarquia reguladora, como órgão regulador, é rever a sua regra. Então, em nenhuma instância a Anvisa acertou. Ela está sendo omissa. Até aqui está. Ninguém pode dizer o contrário. Eu sou formada em Direito, e um dos princípios que a gente estuda quando a gente estuda fontes de leis e de legislação e de normas, é justamente o costume, né? Então, tipo assim, as nossas leis, elas têm que estar de acordo com os atos consuetudinários da nossa sociedade. Por Exatamente. exemplo, digamos que não vai fazer nenhum sentido o que eu vou falar, mas é só para dar um exemplo bem básico. Digamos que eu vivo numa sociedade onde todas as pessoas elas têm mais de 1,80 m de altura. Todas as pessoas têm mais de 1,80 m. E aí eu chego passo um projeto de lei, ele passa em algum tipo de comissão, onde eu digo que está proibido vender, sei lá, hormônio de crescimento, somatropina, para que as pessoas não cresçam mais. Mas, gente, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer uma regulamentação de proibir a venda de um hormônio e sem fazer um estudo básico sobre se a nossa sociedade ela realmente tem Análise excesso de impacto regulatório. Pois é. A nossa sociedade ela realmente tem excesso, as pessoas da nossa sociedade geneticamente têm excesso de produção de hormônio de crescimento? Ou será que é só um traço genético evolutivo, adaptativo? Sim. As pessoas elas têm algum tipo de deficiência, estão desenvolvendo algum tipo de doença porque elas são muito altas? Não sabemos. Gente, é exatamente a mesma coisa com qualquer tipo de produto que vá ser comercializado e que vá ser consumido. Não, olha, eu tenho insônias criativas e eu fico tentando assim, buscar exemplos para ver se as pessoas que são a favor da proibição conseguem entender o que eu digo. Eu ouvi uma muito boa do antigo ministro Nelson Paes, que ele me autorizou, inclusive, a fazer essa menção. Ele disse assim, quando eu olho para um cenário como vejo coisas no Brasil que não andam, ele disse assim, é a mesma coisa que eu querer controlar o tabagismo matando as fábricas de isqueiro. Perfeito. Né? E aí, sobre as leis que funcionam ou não, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de fazer sempre analogias para ver se torna claro. Dirigir um carro, ele te põe em risco, né? Mas aqui no Brasil, não só no Brasil, mas existem algumas cidades do mundo onde os índices de mortes, né, por acidentes automobilísticos são índices altos, críticos, né? Pois bem, o que faz uma pessoa morrer no trânsito, além da sua inabilidade ou da sua momentânea incapacidade de fazer a direção segura, é o quê? Os motores são possantes. Então, um Porsche
vai de 0 a 300 em 3 segundos. Eu achava que era em 5, mas não, me corrigiram, em 3. É 3. E aí eu penso assim, bom, mas ninguém proibiu da fábrica construir o Porsche que vai de 0 a 300 em 3 segundos. Criaram a Volvo, posso falar, né, também que isso é um dado público, a Volvo, na sua inteligência e humanidade, ela desenvolveu um cinto de segurança e ela compartilhou isso com todas as montadoras, né? Então, hoje, quando a gente diz assim, use o cinto de segurança, não é por conta da multa, não. Eu já trabalhei em pronto-socorro, e é incrível, porque quando entra o acidentado, eu sei quem estava de cinto e quem estava sem cinto. É nítido. Às vezes a pessoa até vai a óbito, mas ela vai, assim, às vezes é uma fratura mais crítica e tudo, mas é nítido. Ok, dirigir, então, tem lei de trânsito. Não parou de fabricar carro, não parou de ter trânsito maluco, nada, né? Lei de trânsito. Usar bebida alcoólica tira a pessoa do seu centro, né? Do seu prumo. Então, também é um risco. E associar direção e bebida, nós temos aí os É resultados, perigosíssimo. né? Você aumenta exponencialmente o risco de morte no trânsito. O que criaram? A lei seca. Resolveu? Não, não resolveu, porque nada resolve a criatividade humana. Isso é bíblico. O homem estará onde a vontade dele estiver. Acabou. Mas você prevê, você tem ferramentas para diminuir a possibilidade do erro acontecer. Ninguém nunca proibiu por exemplo, há 40 anos atrás, quando resolveram subir o Everest, o cara foi sem corda, sei lá, com que sapato ele foi, com que agasalho. O índice de morte é absurdo. Mas a pessoa vai até o Everest. E para que ela não morra, o que se criou? Equipamentos apropriados, regras apropriadas, avisos. Isso Isso não só vindo do Estado, né? Vindo da própria indústria. Exato. Eu lembro muito, muito nitidamente de quando eu era mais nova, da Heineken, acho que era a Heineken, fazendo uma propaganda de cerveja zero álcool, Mas é e a isso. propaganda era com Max Verstappen e um cara comum apostando corrida. E aí o Max Verstappen vencia mesmo ele tendo tomado cerveja. Daí o outro cara ficava se perguntando, mas por que ele? Porque não tem álcool aqui. Eu tô curtindo, mas não tem álcool. Mas é isso. Então, Mas é isso, é isso. É você possibilitar o outro de exercer o seu direito pleno enquanto indivíduo, e você que é do direito sabe como isso é importante, inclusive para estimular na sociedade amadurecimento. Amadurecimento. Escolhas corretas, educação. O Estado não é o pai de ninguém. Eu não não é. consigo compactuar com essa história, com essa ideia falaciosa, com essa ideia viciante. Eu estava na agência e eu cito isso como sim. Olha, eu vou viver para falar disso mais profundamente. E eu me coloco à disposição quantas vezes vocês quiserem falar sobre o assunto que for. Eu era diretora de alimentos e medicamentos, né? Era diretoria 2, que chama lá, né? E nós tivemos que pautar um tema crítico também, porque impacta economicamente, sanitariamente, educacionalmente, na vida de todas as pessoas, que era o quê? Rotulagem de alimentos. Amanda, não parece, mas isso foi uma briga que levou 7 anos para ser definido. E aí eu dizia assim, a Anvisa, ela não tem direito de interferir no desejo do consumidor. Ela tem obrigação de educar o setor produtivo, direcionando para que ele fabrique produto, que ele entregue produtos e serviços com a qualidade garantida. E a Anvisa tem o papel de educar, informar, comunicar com o consumidor. A Anvisa, ela não tem que trabalhar para o setor produtivo. Nenhum deles. Ela tem que trabalhar
com o setor produtivo. A Anvisa trabalha para a sociedade. E nisso eu me envolvo consumidores ou não, né? Eu não sou consumidora de tabaco, mas minha família tem. Então, né, é o indivíduo, é o cidadão. Então, ela trabalha para o consumidor, para o prescritor, orientando, cuidando. Então, quando eu vejo uma Anvisa e um Ministério da Saúde fazendo apologia, desculpa, para mim ao crime, porque proibir uma coisa que já está nas casas, está sendo vendida em porta de escola, e dizer para mim que funciona, se os números estão aí para quem quiser ver, aí sim, isso para mim, com todo, com toda a tristeza, assim, como é que alguém defende o crime? Porque isso é defender o crime. E por vezes é por causa da proibição que hoje a gente vê números tão alarmantes, de Crianças doenças e acessando. ocasiões nefastas ocasionadas pelo cigarro eletrônico, só que é porque é um produto contrabandeado, é um produto por muitas vezes falsificado, tu não sabe o que é que tem ali dentro. Não Tu sabe não nada, sabe o que é que tu tá nada, consumindo. nada, não Se sabe. fosse um produto legal, seguro, onde tu comprou em um lugar seguro, de forma regular, e tu sabe o que que tem ali, tem lá no rótulo tudo direitinho, explicadinho, ok, daí a gente pode até investigar o que que foi que causou, mas a gente não Não sabe sabe o que está nada, causando, não nada. sabe. Todas as notícias nefastas no Brasil relativas ao cigarro eletrônico, é possível que elas sejam verdadeiras. E, e, e aí, de novo, né, eu tenho os dados públicos do mundo para debater. Os Estados Unidos, antes da regulamentação, eles conseguiram mensurar, estimar, né, eles conseguiram medir o consumo de cigarros eletrônicos, ilegais na época, por jovens, cerca de 27,9%. Depois que o FDA publicou uma norma para isso, esse número cai para 7,6%. No Brasil, em 2023, nós tínhamos 15,7% de jovens estimados, porque muitos jovens não vão dizer, nem os adultos falam. É um produto que hoje carrega um estigma, né? Uhum. Então, nós tínhamos cerca de 16% de jovens estimados no Brasil, eu acho que é muito mais, utilizando cigarro eletrônico. Aí eu te falo, um cigarro eletrônico que é vendido em uma plataforma de lanche, em um aplicativo de lanche com apelido, que é isso que acontece, né? Eu tive reunião, inclusive, com presidentes de plataformas, dizendo, olha, está aqui na sua plataforma. E ele disse, mas quando a empresa cadastra, eu não tenho como checar tudo. E tem apelido, e parece o nome de um lanche, mas não era. Era um dispositivo eletrônico para fumar com sabor chocolate com cereja, no Bob Esponja. Gente, uma fábrica de cigarro eletrônico, em nenhum lugar do mundo onde tem uma regra, fabrica um cigarro eletrônico com a carinha do ursinho, com a carinha da boneca, com a carinha do Bob Esponja. Ninguém. Nenhum país sério faz isso. Nenhum país sério faz isso. E gente, eu sinto vergonha alheia de pessoas que vão numa audiência pública no Senado e mostram, é isso que está usando. Aí eu digo, verdade, no Brasil, e você vai insistir na proibição que não funciona. Porque eu pergunto, Amanda, a proibição está funcionando para quem? Para quem tem o CNPJ, para quem é fiscalizado sanitariamente, para quem está pagando imposto, para quem emprega, para quem eu posso vigiar. E eu digo, essa vigília, ela existe. Existe uma regra muito específica, e a régua é alta, para propaganda de cigarro. Não pode. Participação de marcas de cigarro em eventos, por exemplo. A agência faz ações sobre isso. Em vários eventos. Sempre fez. Sempre fez. Aí eu posso cuidar. Agora, quando eu não tenho uma regra,
Rock in Rio foi o quê? Um desespero. As pessoas estavam usando, e o que tem ali dentro? E aí, quando um médico, amigo, me liga no carnaval, dizendo o que eu faço, eu digo, querido, liga para a Anvisa. Eu não sei nem o que esse sujeito estava usando. Entra um jovem apagado no pronto-socorro, eu não sei se ele usou só álcool, se ele adicionou, se ele consumiu uma droga ilícita, ou se naquele dispositivo que ele usou só tinha nicotina, porque, lamentavelmente, Amanda, no Brasil, para quem não sabe, já existem dispositivos verificados pela Polícia Federal que contém anfetamina, que contém fentanil. E outro dado triste, como é que os médicos têm coragem de dizer, eu não quero falar sobre isso? Gente, os médicos fumam cigarro. Os médicos usam cigarro eletrônico. Dentro do Senado, as pessoas usam cigarro eletrônico. Dentro do Congresso, as pessoas usam cigarro eletrônico. Dentro da Anvisa, as pessoas usam cigarro eletrônico. É proibido para quem? Então, até quando a gente vai viver essa mentira? E o mais triste, e aí, que bom que estamos falando sobre isso, porque essas agendas, elas deviam ser avisadas, né? No dia 4 de dezembro, às 16 horas, há uma reunião no anexo 2, no plenário 7 do Senado, cujo tema é utilização de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes. Convidados, Alessandra Trindade Machado, da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro Controle, do Ministério da Saúde, a confirmar, presidente da Casa da Anvisa, Antônio Barra Torres, Bruno Leandro de Souza, médico do Conselho Federal de Medicina, ele também é a favor da proibição, doutor Paulo César Pinto Correia, que também é da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ele também está na comissão, ele também é a favor da proibição, Ricardo Meirelles, da Associação Médica Brasileira, Jaqueline Schultz, que é cardiologista, especialista em tratamento de tabagismo do Instituto do Coração. Triste, né? Não queria falar de cigarro eletrônico, visto tantos dados que nós já temos no mundo, né, para falar dos cardiopatas que usam o tabaco, usam a nicotina, mas estão sendo, de forma muito respeitosa e com dignidade, estão sendo cuidados mundo afora, né? Então, é uma pena que ela, de fato, se coloque do lado da ilegalidade. Doutora Mariana Pinho, coordenadora do projeto da ACT, né, que tem trabalhado firmemente pela proibição, me pergunto qual o interesse. E, para minha surpresa, o doutor Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, que esteve recentemente na Anvisa, pedindo ao doutor Antônio Barra Torres que regulamentasse o cigarro eletrônico, porque nem a Receita, nem a polícia, as polícias do Brasil têm braços, nem a própria Anvisa tem braços, né? Isso vai ser uma ação conjunta para fiscalizar o cenário caótico que acontece. E quando eu falo sobre isso, porque, gente, não há órgão no mundo, nem interplanetário, capaz de fiscalizar todas as ações humanas. É algo pessoal e intransferível. Então, Amanda, quando eu digo é fundamental educar a criança, o jovem, o adulto fumante, muitos adultos não fumantes passaram a utilizar cigarros eletrônicos e hoje têm problemas de saúde relacionados à utilização do uso da nicotina, por quê? Viraram aditos. E alguns diziam para mim, isso é água com essência. Eu falava, não, você não sabe o que tem aí dentro. Um delegado já disse para mim, amigo, né? Eu falei, não, querido. Inclusive, uma foto sua com isso não ia pegar bem, porque é um produto proibido. E ele não conhecia a RDC 46 da Anvisa à época, né, que era a única que tinha. Então, assim, é uma lástima assistir o Brasil entregar para a ilegalidade, né, / crime organizado, um tema tão crítico, de tamanho impacto. Porque, de novo, hoje no Brasil, e o INCA defende a proibição, isso para mim é uma tragédia.
o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, defender a proibição do cigarro eletrônico com tantos dados publicados por autoridades sanitárias da mesma envergadura da Anvisa? Isso, para mim, é uma vergonha. Eu me sinto constrangida por isso, porque no Brasil, por dia, são mais de 450 pessoas que morrem de câncer relacionado ao uso do tabaco. Ah, Alessandra, a nicotina faz glaucoma? Faz. Ah, Alessandra, a nicotina faz cardiopatia, hipertensão? Faz. Nicotina provoca crise de ansiedade? É possível, mas eu só posso tratar aquilo que eu posso medir e controlar. Sem isso, esquece, eu não sei do que eu estou falando. E um médico que diz para mim, não quero falar deste assunto, ele sim, ele é omisso, ele é desumano, ele não é nem honesto. Porque, com certeza, ele tem amigos médicos que fumam, que usam nicotina. Então, ele tinha que ter, no mínimo, a decência de estudar para cuidar do paciente dele e educar. Porque dizer para um consumidor de cigarro, para uma pessoa, para um adito de nicotina, você tem que parar de fumar, é mole. Porque eu consigo parar de fumar assim, de um dia para o outro. É só Mas mascar uma você, cenoura e tá tudo é certo. isso, essa é uma vontade, entendeu? Gente, diz com diabético ele não pode comer açúcar. A minha mãe é diabética. Até convencê-la de que ela só pode comer doce com adoçante, é dificílimo. Vamos falar de diabetes, vamos falar de refrigerante, de alimentos com açúcar. Gente, a exposição contínua a alguns tipos de exercício, isso é perigoso. Isso tem que ser dito. O consumo indiscriminado de qualquer tipo de medicamento tem que ser discutido. O consumo indiscriminado disso aqui, ó, celular, crianças, jovens, adultos, nós estamos vivendo uma síndrome de ansiedade, problemas cognitivos relacionados ao excesso de tela em crianças que não têm ainda discernimento, pornografia, tudo isso. E tudo que eu não consigo vigiar foge do controle. E a ilegalidade, ela não mede, ela só quer o ganho financeiro. Aí sim, porque dizer para mim, a indústria do tabaco quer dominar. Não, olha só. A indústria do tabaco ela tem o papel de fabricar cigarro, que não é um produto que faz bem, mas ela tem a vigilância sanitária ali, dentro da fábrica. E se ela não fizer o que está escrito, ó, sarrafo, está certo. Está certo. E essa mesma indústria, ela já entendeu que em algum momento ela realmente precisa entregar um produto mais adequado à evolução humana, né? Um dia, quem Perfeito. sabe, teremos pessoas angelicais passeando pelo planeta que não tem nenhum mau hábito, nem de falar mal do colega, né? Porque falar mal do colega também é um mau hábito. A gente morre não é pelo que a gente come só, não, minha querida, porque a gente fala também. A responsabilidade é nossa. E se eu não tenho alguém para direcionar e educar, eu estou na mão de quem? Da má intenção. Perfeito. Da má intenção. Então, o que eu espero é que em algum momento, realmente, isso se reverta. Agora, que não seja em função de tudo aquilo que a gente já está vendo acontecer. Uhum. Eu fiquei muito triste quando eu vi uma mãe, faleceu um rapaz, né, filho até de um jogador de futebol aqui no Brasil, e ela diz, o meu filho morreu por conta do cigarro eletrônico. Eu queria muito sentar com essa moça e esclarecer a ela, não foi o cigarro eletrônico que matou o filho dela, foi o que o filho dela inalou. E eu gostaria de saber mais sobre isso, porque quando a mídia, e que triste, o jornalismo brasileiro realmente ele vai de mal a pior, ele é decadente, porque quem publica coisas assim não tem
não tem responsabilidade alguma com o que está comunicando. E eu já perguntei a alguns repórteres, você é, você tem a sua global, fica lá no Reino Unido. Você já pegou os dados do país onde está a sua global para avaliar? Então estuda isso, por favor. Porque lá a história é outra. E por que que no Brasil a gente tem que tratar assim tudo? Vixe, Lá o próprio Ministério da Saúde, né, na Inglaterra, no Reino Unido, o próprio Ministério da Saúde, ele tem uma página só dedicada a como você deve usar vape para reduzir danos ao Amanda, a tabaco. Tailândia tem uma página explicando tudo sobre o vape. Não desmerecendo a Tailândia, por favor, não se trata disso. Mas quando eu penso no tamanho do Brasil e no tamanho da Tailândia, nas possibilidades regulatórias que o Brasil tem, porque ela tem uma agência com 25 anos, e é uma agência que já conquistou um lugar de destaque nessas discussões todas, tanto é que ela faz parte desses comitês, dessas comissões de harmonização, convergência regulatória, eu acho lindo, convergência regulatória na Anvisa. Eu falo, eu gostaria só que fosse de fato para todos os temas. Porque falar de convergência regulatória em cosmético é bem bacana. E precisa, né? Para harmonizar, medicamento também. E o cigarro? E o cigarro eletrônico? E os sachês de nicotina, que já estão sendo comercializados no Brasil pela ilegalidade? E me parece que nada acontece. Eu estou muito preocupada, porque os produtos que eu tenho visto, que as pessoas mandam fotos, né, mandam perguntas, e eu fico muito entristecida. A ilegalidade, gente, não tem compromisso com nada que é certo, com nada. Eu estou muito preocupada com o que estão comercializando dentro desses sachês. A quantidade de nicotina, a qualidade da nicotina, e se é só nicotina. Não é só nicotina. E aí, e os nossos jovens? Porque o vape você ainda vê. Você sente um cheiro adocicado. Eu converso com pessoas que entram em contato, com pais de amigos, com amigos, né, com os familiares. Onde eu posso, eu falo sobre isso. Se o seu filho está muito fechado, um cheirinho mais doce no quarto, procura saber. Procura. E o sachê de nicotina, que não. Gente, você nem percebe que a pessoa tem um sachê dentro da boca. O que é que a Anvisa vai falar sobre isso? Ela vai continuar negando que isso é redução de riscos e danos? O que vai precisar acontecer para essa agência? E o que eu temo, Amanda, é que em algum momento isso se volte contra a própria agência, o que eu não quero. Tem muita gente boa lá dentro, trabalhando firme, trabalhando muito firme. Então ela vai fechar os olhos? Até quando? Não faz o menor sentido não existir uma regra escrita para isso. Existe uma premissa na agência que é quanto maior o risco, maior a necessidade da regulamentação. Isso está previsto na Lei 9782 de 99, que a institui, artigo 6º e artigo 8º, emissão institucional da Anvisa regulamentar serviços e produtos que ofereçam risco à saúde. Ali não diz faz bem, faz mal, é para criança, não, é que ofereça risco. Então, como é que a Anvisa não chamou para si? Ela podia estar abrilhantando este cenário, dando exemplo para o mundo, porque a Anvisa, além de tudo que ela faz, ela ainda coordena o sistema de vigilância sanitária no Brasil. Olha quantas parcerias, quantas interseções solidárias entre as instituições, os órgãos de controle, um trabalho que poderia ser pioneiro para o mundo, se apequenou, se acovardou, se omitiu. Isso é muito triste. E olhar um presidente de uma associação médica brasileira assinando pela proibição,
Eu gostaria de saber quando é que eles decidiram isso. Gostaria de saber. Qual foi a discussão que aconteceu? Que dados utilizaram? Né? Hoje, você ser a favor da proibição no Brasil é quase como ser favorável ao crime organizado. É basicamente um sinônimo, infelizmente. É sinônimo. E, gente, não sou. De novo, nada disso aqui eu acho. O meu juízo de valor eu deixo para aplicar na minha casa. Eu só posso aplicar juízo de valor na minha casa. São dados, números. São dados. Se eu não me engano, foi do meio do ano para cá, eu não sei se foi julho, se foi agosto, eu posso até depois encaminhar, né, para você divulgar, para todos que acompanham o trabalho. Que bom que vocês têm uma rede imensa de seguidores, né, que estão aí envolvidos, mas existe existe uma notícia publicada pelo jornal Metrópole, dizendo o seguinte: a Polícia Federal, ela fez uma operação e ela investigou e ela descobriu o seguinte: no Brasil, em 3 estados, eles, me parece que eles desmantelaram, eu espero, né, essa articulação. Mas em 3 estados brasileiros, eles prenderam pessoas que, exclusivamente com o dinheiro do cigarro eletrônico, eles estavam usando o dinheiro da venda ilegal do cigarro eletrônico no Brasil para convidar e selecionar homens brasileiros para servir ao Hezbollah. Eu te mando essa notícia. Nossa! Isso não se trata de política, isso se trata de política pública de saúde. Eu vou te mandar essa matéria. Essa matéria é de um jornal renomado no Brasil, Metrópole. Isso foi uma notícia. Uma operação da Polícia Federal do Brasil. Então, isso não é uma coisa que a Alessandra acha. Por isso é que eu digo, quem levanta a bandeira da proibição está defendendo o quê? Se o cigarro mata sabidamente, porque isso eu consigo medir. Por que que mata, qual é a doença que mata, quantas pessoas morrem ao dia, quanto essa pessoa custa para o SUS, como é o tratamento. Eu sei tudo sobre o tabagista. No dia 27 de novembro, foi o Dia Nacional do Combate ao Câncer no Brasil. E o INCA publicou um relatório falando sobre as questões relacionadas ao uso do tabaco. E os números são catastróficos. Então, como é que alguém consegue, diante disso tudo, brigar pela proibição? E as pessoas questionam a minha pessoa. Eu não tenho o menor problema sobre isso. Ai, você é farmacêutica, você defende o cigarro eletrônico. Não, gente, eu defendo a regra. Eu defendo Quando eu defendo isso, Amanda, eu estou defendendo a Anvisa. Sabe por quê? O Senado deve votar, eu espero, não sei como isso vai ser, um projeto de lei que é o 5008 de 2023, de autoria da senadora Soraya Tronic. Que pena que é o Senado que tem que resolver isso. Que pena que o Senado tem que mandar a Anvisa fazer o trabalho dela, porque não precisaria. É uma Anvisa. Eu estive lá. Eu sei as maravilhas que essa Anvisa pode fazer. E vou te dar um exemplo. Na época do Covid, eu era diretora de medicamento e alimento, segunda diretoria. E por alguns meses, eu e o outro diretor, porque éramos só 3, era o Antônio Barra Torres, o nosso presidente, né, da casa, doutor Fernando Mendes, o outro diretor, e eu. Eu e o Fernando acumulamos 2 diretorias cada um por alguns meses. E eu estive à frente da diretoria de Portos, Aeroportos e Fronteiras. O Brasil foi um dos únicos países, se não o único, que nunca fechou o porto. Nunca fechou o porto. Ele recebeu todos os navios, as embarcações de passeio como de carga do mundo que estavam circulando na época do Covid. Então, é essa mesma Anvisa que diz que não consegue regulamentar um dispositivo
Porque eu te pergunto, eu vou fazer a você uma pergunta, e fica aí de reflexão. Eu fiz essa pergunta para alguns repórteres, e alguns tiveram a decência de me responder. Eu disse assim: vamos supor que esse dispositivo viesse através de uma empresa que tenha fabricado uma vacina ou um medicamento oncológico. Você apoiaria? Aí eu apoiaria. Eu falei, então, peraí, então essa conversa é ideológica. Vocês não querem discutir o cigarro eletrônico porque ele é fabricado por uma empresa do tabaco, é isso? Parêntese. Um indivíduo, quando ele decide consumir tabaco, nicotina, ele vai consumir isso de qualquer maneira. Um indivíduo que decide fumar qualquer coisa, ele vai fumar qualquer coisa. Ele vai mesmo. Ele vai fumar qualquer coisa. Então, se eu quero prever os riscos que ele está expondo à saúde dele, porque sou eu que vou ter que cuidar dele lá na fila do SUS, eu tenho que saber o que ele está utilizando. Eu tenho que ter o antídoto. E hoje no Brasil, nós não temos. Eu ouso dizer, Amanda, que no Brasil nós temos caso de EVALI. E o que é o EVALI? Uma doença que, inclusive, mudou, fizeram um ajuste, né, do nome, porque relacionava com cigarro eletrônico, não é? É uma doença que está relacionada à inalação de alfa-tocoferol, vitamina E. E por que eu digo que no Brasil tem EVALI? Porque lá em 2022, eu assisti um dos vídeos, eu não tenho TikTok, eu tenho desespero desse lugar. Não, eu não consigo, eu dou conta só de algumas coisas. Mas eu assisti um jovem que estava ensinando às 3h30 da madrugada aos vapers, né, a preparar os seus juices. A gente tem que afinar a nossa linguagem para falar com o consumidor. E aquele moço devia ter no máximo 17 anos, um rapaz, né, um mocinho menor de idade. E ele dizia assim: gente, eu não consigo dormir, vou fazer o meu juice. Então está aqui, vou dar a receita. Aí ele coloca uma garrafa de óleo de cozinha com um girassol imenso na frente, um pote de mel, sei lá mais o quê. Quando eu olhei aquele rótulo, eu gelei. Eu não sei se esse moço está vivo. E por que eu te digo isso? Porque o óleo de girassol, o óleo de cozinha, ele tem vitamina E. Então, eu ouso dizer que nós temos casos de EVALI no Brasil. Agora, os nossos médicos querem falar sobre isso? Eles sabem o que é o EVALI ou eles estão somente repetindo o que uma colega médica tem dito por aí? Porque eu acho que essa O famoso papagaio de pirata. Repete, só faz repetir E aí, jargão. minha querida, para falar, até o papagaio fala. Mas é o que eu digo, eu faço um convite a estudarmos juntos o tema. Porque eu não sou uma árvore, Amanda. Se eu estiver errada, eu mudo de lugar. As árvores não têm esse poder. Nós temos. Mas eu tenho que me educar para saber o que eu defendo. Então, eu recebo críticas e, sim, eu vou defender o dispositivo eletrônico de consumo de nicotina enquanto ele me mostrar que ele é uma das alternativas mais seguras que o cigarro, como é o sachê de nicotina. Eu defendo a regra, porque a única coisa que garante o que tem dentro de um comprimido, o que tem dentro de um frasco, a única coisa que me garante como é fabricado um carro, um avião, uma calça jeans, um sapato, ou como é envasado uma água, está escrito numa regra. Então, é isso que eu defendo. Você defende a indústria, defendo todas. E aí, exemplo, adoro exemplo. Você dirige? Não ainda. Ainda. Tá, mas você viaja de avião. Sim. Ok. Com frequência. Com frequência, eu também. Às vezes mais do que eu gostaria, mas enfim, tudo vale a pena pelo trabalho que a gente faz. Vamos lá em frente. Para passear ou para trabalhar, a gente vai no avião e a gente escolhe bem a companhia, a gente é bem criterioso. Concorda? Ok. Mas eu tenho um amigo que é um cara top da aviação, engenheiro da aviação. E pelos contatos maravilhosos que ele fez durante a sua vida inteira, com a sua mega equipe maravilhosa, lá no hangar dele, ele fabricou um aviãozinho. Você teria coragem de voar nesse avião? Acho que não. Eu tenho certeza que não. Ainda faço um outro paralelo. Vamos supor que o meu
eu adoro dirigir, adoro. Mas eu sou aquela pessoa do pisca-alerta. Eu uso cinto, eu uso pisca-alerta, eu uso a seta, eu tenho a teoria da seta, dica para onde você está indo. Você não vai atropelar ninguém nunca, você vai convidar o outro a ir contigo, liga a seta. Uhum. Mas o meu mecânico é bom. E ele criou um carro na garagem dele, lá na oficina dele. E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Você teria coragem de dar uma voltinha nesse carro? Aí as pessoas falam assim, eu teria para dar uma voltinha assim no quarteirão e tirar uma foto. Aí eu digo assim, você faria Florianópolis, São Paulo? Florianópolis, Porto Alegre, nesse carro? Você faria Rio, São Paulo nesse carro? Eu não faria nem Rio, Niterói com esse carro. Então, como é que as pessoas... Eu estou defendendo a fábrica? Não interessa a fábrica, me interessa o processo, porque O método. a fábrica tem um CNPJ, ela tem uma regra, se ela não cumprir, ela tem sanções, ela paga multa, ela é recolhimento de produto, acabou. Eu defendo o processo. Podem falar mal de mim à vontade, não tem problema, né? Não tem problema. Eu sei o que eu defendo. Eu sei o que eu defendo. E eu agradeço a Deus de ter me dado muita paciência e me dar discernimento para sentar e estudar. Foi uma decisão fácil abraçar? Não, porque eu queria entender o que estavam falando sobre isso. E eu não posso desmerecer pessoas, nenhuma pessoa, pela fala dela. Então eu fui estudar o que os especialistas. Porque, olha, especialista de coisa alguma, especialista que não convive com o problema, eu não sei que tipo de especialista é o especialista do problema, né? Mas não é especialista da causa. Então, quando você vê pessoas que debruçaram suas vidas sobre este tema, se expondo, e hoje elas dizem, tá aqui o meu CPF, eu assino aqui. E quando você ouve o consumidor, gente, onde está o consumidor nessa história toda? Eu tenho orgulho de vocês, por quê? Porque vocês falam com o consumidor, vocês dão voz ao consumidor, Nós somos consumidores. Nós somos uma organização vocês são feita de consumidores. consumidores. Mas eu creio que, assim como eu não sou uma consumidora, certamente tem algum colega seu que trabalha junto, que nem consome, ou já consumiu, não consome mais. Mas vocês dão voz a quem é o objeto da discussão. E é o que eu digo. Médico, tá bom, você não quer falar comigo? Beleza. Querido cardiologista, amigo meu, vamos lá, você não quer falar sobre isso? Ok. Então faz o seguinte, pega um paciente seu, conversa com ele. Conversa com ele, ouve o que ele está falando. Não, porque quando ele começa a falar de cigarro eletrônico, eu não quero nem saber. Não, não, não. É esse cara que você tinha que saber. Cara, acompanha, faz uma radiografia dele. Pede parâmetros sanguíneos para avaliar. É tão simples. Então, as pessoas estão preocupadas com o chip da beleza, e tomara que a Anvisa, de fato, faça alguma coisa, né? Porque não é assim que a banda toca. Cuidado, pessoal. Cuidado. Vai estudar. Então, é isso que eu defendo. E me orgulha pessoas como vocês, né? Que dão voz a quem tem que ser ouvido. Eu gostaria muito, e eu disse isso já em algumas audiências públicas, pessoalmente, para alguns congressistas, né? Deputados, senadores, assessores, enfim, pessoal da agência, eu falo assim, gente, olha só, tem tanta comitiva para ver como é que está o mico-leão dourado, para ver como é que está a questão da Amazônia, como é que a Europa está conduzindo o carbono. Faz uma comitiva, vai lá ver, lá no hospital, lá onde tem um centro de controle ao tabagismo. Mas não é aqui na Baixada, não, é lá no Reino Unido, é lá na Suécia, vai lá ver como é que eles estão fazendo. Porque se o SUS no Brasil tiver menos 41%, Amanda, de doentes por conta de tabaco, olha o impacto que isso vai ter. Nós vamos conseguir cuidar das nossas crianças com erros inatos do metabolismo,
nós vamos conseguir cuidar melhor dos nossos diabéticos, nós vamos ter um incremento diferente para tratar o pessoal que precisa de assistência com doenças raras, nós vamos ter menos gente com câncer, nós vamos ter menos famílias adoecidas. Quem assiste uma internação em terapia intensiva de um tabagista, seja pelo motivo que for, quem acompanha sabe do que eu estou falando, porque a abstinência de nicotina é uma coisa gravíssima. A pessoa sai do prumo, ela arranca tudo, ela agride o profissional de saúde, ela agride o familiar. Mas ela está no centro dela. Gente, o vício, qualquer vício, ele é ruim. Houve uma época na minha vida, e eu não tenho nenhuma vergonha de contar sobre isso, porque eu sou humana e eu não sou uma árvore, que em função da minha cabeça, eu me viciei em exercício físico, em caminhadas e corridas. E eu adoeci o meu corpo. Então eu tive que voltar atrás. Porque até o exercício físico, ele provoca agressões ao meu corpo físico. Então, se eu sou capaz de discutir sobre isso, por que eu não vou discutir o tabagismo de uma forma humana, digna e respeitosa? É isso. Perfeito. Ai, que papo maravilhoso, meu Deus. Acho que foi um dos melhores podcasts que eu já gravei. Poxa, obrigada. Eu me coloco à disposição. Vocês querendo depois, né, disponibilizar para todos que os assistem, né, as minhas mídias, né, o meu canal lá, o meu e-mail. Era isso que eu ia te dizer, faz o teu merchan aí, fala os teus arrobas, os teus links. Gente, assim, eu tô lá no LinkedIn, né, eu sou péssima para essas coisas, mas eu tenho lá no Instagram, é o @AlessandraBastosOficial, tá? Hoje eu sou consultora de várias empresas do segmento da saúde, alimento, né? Eu presto consultoria em assuntos regulatórios no Brasil e temos parceiros no mundo também. Então, o e-mail é alessandra, com ss, @bsassess.com.br, alessandra@bsaccess.com.br. Podem mandar críticas, podem mandar perguntas, podem mandar o que for para desopilar o fígado. Há coisas que eu não respondo, porque eu não respondo mal criação. Eu peço a Deus para guardar né, todo mundo tem um momento, tem as suas dores, respeito, mas a gente só tem que acolher, assim, a gente respeita, né? A gente acolhe a opinião do outro, mas quem é contra sem estudar, não tem argumento. Aí vira briga, né? Vira discussão, vira... E, assim, nós não temos tempo para isso, né? Eu só estou de passagem, né? Um dia eu não estarei aqui. Eu conheci pessoas extraordinárias na minha vida, porque eu falo de temas complexos e sensíveis, né? Eu conheci um homem chamado Elisaldo Carlini. Foi o primeiro brasileiro que, lá na década de 70, foi escolhido pelo pai da cannabis medicinal, o Dr. Rafael Mechoulam, né, um químico israelense. O Dr. Mechoulam escolheu o Dr. Elisaldo Carlini, lá em São Paulo, para fazer um dos primeiros estudos sobre a cannabis medicinal. E o Dr. Elisaldo Carlini me perguntou assim: você vai atravessar esse deserto? Eu falei: vou. Porque ele atravessou o deserto dele. Mas foi por conta daquele homem tão dedicado, tão querido, tão lúcido, tão disponível. As pessoas falam assim: tem que ter coragem. Eu falo assim: não sei se tem que ter coragem. A gente tem que ter humildade para saber o que a gente sabe, o que a gente não sabe. E está disposto a estudar. E ânimo para falar, né? Porque a gente deve falar o que a gente pensa sobre aquilo que a gente estuda, né? O resto é fofoca. E aí, fofoca, eu não sou chegada, eu não gosto. A fofoca não é legal.
O judeu chama de lashon hará. Eu tô fora de lashon hará, não gosto. Fofoca não é legal, entendeu? Envelhece a pele, não é bom. E aí, De fato. Muito obrigada, Alessandra. Muito, muito obrigada mesmo. Foi um contem episódio comigo. extremamente produtivo, enriquecedor e divertido. Assim, o tempo passou que eu nem vi. Ai, que bom, Eu tenho certeza que vai ser assim com o ouvinte também. que bom. Eu Então, muito espero que as obrigada pessoas mesmo. gostem. E eu estou à disposição, tá? É bom Quem sabe a contribuir. gente não grava mais outros por aí, né? Por E se favor. encontra nos eventos futuros, se Deus quiser. Com Vai ter tendo certeza. evento aí no Vamos Brasil. nos encontrar, sim, com certeza. Eu estou muito animada com esse primeiro encontro de todos. E me sinto Que legal. honrada pelo convite, porque os episódios de vocês levam pessoas de peso. Então, eu poder, né? Eu que assisti alguns, eu não consigo acompanhar tudo, obviamente, mas assim, estar sentada diante da sua câmera, podendo falar com os seus ouvintes, eu confesso Que que foi um legal. presente da vida. Muito obrigada. Que legal. Ai, que bom. Fico feliz em ouvir isso. Ah, e para o pessoal que quer acompanhar a WVA nas redes sociais, eu encorajo vocês a baixarem VPNs, porque infelizmente no Brasil as nossas contas da Meta são restringidas. Então não dá para você acompanhar a gente se você não tiver o VPN. Então, se você quer seguir a gente no Instagram, quer ficar olhando as nossas atualizações no Facebook, baixa um VPN que você vai conseguir. Caso você não queira, né, mais um dispositivo dentro do seu celular, você pode acompanhar a gente no Twitter e no LinkedIn, que a gente está lá disponível, ainda não restringiram o Twitter e LinkedIn, pelo menos, e Que o bom. YouTube é aberto a todos, inclusive esse episódio vai estar lá no YouTube, e enfim, pessoal, é isso, muito obrigada por terem ouvido até aqui, e muito obrigada por acompanharem o trabalho da WVA, e obrigada, Alessandra, mesmo, de Eu que verdade. agradeço e parabenizo a todos vocês pelo trabalho desafiador. Mas é isso aí. Que bom. Tchau, tchau! Até a próxima.